Supremo Tribunal Federal mantém o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. STJ envia nova ação penal contra governador de Minas para a Justiça Eleitoral do Estado. Ministro Barroso do STF autoriza que a Polícia Federal continue investigação em inquéritos dos portos. O desemprego caiu no Brasil no trimestre encerrado em maio. Jornal alvo de ataque cobre a própria tragédia nos Estados Unidos. Em 6 anos, as mortes por diabetes cresceram 12% no Brasil e a falta de informação dificulta o combate. A FIFA divulga que o árbitro de vídeo na Copa atingiu a previsão de 99% nos jogos. Pessoas que tiveram câncer avançado de faringe formam um coral e dão uma mensagem de superação. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal validou um dos pontos mais polêmicos da reforma trabalhista, o fim da obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical. A decisão foi tomada pela maioria dos ministros. 3 votaram contra. Os sindicatos foram ao Supremo para tentar barrar o fim da obrigatoriedade do desconto do imposto sindical. Ontem, durante a sessão, os advogados que representavam as entidades disseram que os sindicatos estão fechando com a ausência do recurso. Foi substituído por comissões, nos artigos 510A a D. Comissões que não têm custeio, mas que têm custas para ela nascer, para ela existir, para ela se eleger, para ela se gerir. Elas substituirão os sindicatos que estão à míngua e que vão quebrar. Que estão quebrando, não vão. Mudemos o verbo. Já estão quebrando. O governo foi representado pela advogada-geral da União. Graci Mendonça defendeu o fim da obrigação do desconto. Não houve um retrocesso, uma violação ao princípio do retrocesso social. O que houve foi um avanço. O que houve, na verdade, foi se prestar reverência àquela que era a ideia original do legislador constituinte originário, quando estabeleceu também para o trabalhador o seu direito de ser filiado e não o seu dever de ser filiado. O relator Edson Fachin votou a favor dos sindicatos. Rosa Weber e Dias Toffoli acompanharam o raciocínio, mas 6 ministros foram contra. Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo e a presidente da Corte validaram a polêmica que foi implementada na reforma trabalhista. 2 ministros não votaram. Com a decisão, o brasileiro não terá mais o desconto de um dia de trabalho para o sindicato. Considerando que não agride a Constituição, que não afronta a Constituição, esta nova normatividade sobre a matéria. Considero que essa mudança leva a um novo pensar a forma de a sociedade trabalhar e lidar com o Brasil em todas as categorias, econômica, trabalhista e todas as formas de atuação na sociedade e que não precisam de ficar a depender necessariamente de um Estado que nem sempre pode acudir a todas as demandas de uma forma automática. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, atendeu o pedido da Polícia Federal e decidiu prorrogar por mais 60 dias o inquérito que investiga irregularidades no setor portuário. Essa é a 3ª vez que o inquérito é prorrogado. Os investigadores estão apurando se Michel Temer teria participado de um esquema de corrupção para beneficiar empresas no setor portuário. Barroso não esperou a manifestação do Ministério Público para autorizar a prorrogação da investigação. Segundo o ministro, a posição da Procuradoria-Geral da República pode ser anexada aos autos posteriormente.
O ministro destacou que já existe um volume expressivo de providências tomadas e um conjunto relevante de informações obtidas. A Polícia Federal investiga se o presidente Michel Temer teria se envolvido em um esquema de corrupção para beneficiar empresas do setor portuário. A suspeita surgiu após revelações feitas nas delações de ex-executivos do grupo JIF, e a investigação tem causado transtornos ao presidente. O sigilo bancário dele já foi quebrado e os investigadores suspeitam de ilegalidades cometidas por amigos de Temer. Até a reforma da casa da filha do presidente entrou na mira da PF e um dos homens de confiança do presidente, Rodrigo Rocha Loures, acabou sendo preso após o flagrante com a mala de dinheiro. E essa semana, o Tribunal de Contas da União reforçou as suspeitas. O TCU indicou que o decreto do governo beneficiou de forma indevida empresas do setor portuário. Já na semana passada, o ministro Barroso autorizou a inclusão no inquérito da delação de Lúcio Funaro. O suposto operador de propina do MDB disse que uma medida provisória aprovada em 2013 favoreceu um grupo que atua no Porto de Santos. Michel Temer nega qualquer ilegalidade. Ainda assim, existe a possibilidade da Procuradoria-Geral apresentar a terceira denúncia contra o presidente. Em outras duas oportunidades, a Câmara dos Deputados barrou o andamento das investigações, mas com a proximidade das eleições, esse cenário fica incerto. O delegado Kleiber Malta, da Polícia Federal, afirma no inquérito enviado ao STF que a empresa AGEPLAN, do Coronel Batista Lima, foi utilizada para atender demandas pessoais e públicas de Michel Temer. João Batista Lima e o presidente são investigados pela Polícia Federal, que apura se Temer editou um decreto com o objetivo de beneficiar empresas do setor portuário em troca de pagamento de propina. No relatório, o delegado descreve os trabalhos feitos até agora, com destaque para a investigação sobre a reforma da casa da filha de Temer, Maristela Temer, que teve os serviços pagos em dinheiro vivo. Ao avaliar o resultado parcial das investigações, Malta Lopes chegou à conclusão de que o decreto dos portos favoreceu empresas do setor. Segundo o delegado, há indícios fortes de que diversos dispositivos inseridos no relatório guardam questionamentos do ponto de vista legal e até mesmo constitucional. Kleiber Malta afirmou ainda que não restam dúvidas de que as alterações discutidas pelas empresas fraudadas por Rocha Loures, ex-deputado e ex-assessor de Temer, junto com as mudanças que foram editadas pelo presidente da República, extrapolam a regularidade, estendendo benefícios ilegais às empresas concessionárias do setor portuário. No final do relatório, o delegado diz que, com mais tempo, poderá também explorar com mais detalhes as novas informações disponíveis relacionadas aos fatos investigados a partir dos termos da delação premiada do operador financeiro Lúcio Funaro e terminar a análise de quebra do sigilo bancário de Michel Temer. O presidente Michel Temer sempre negou as acusações. A defesa do Coronel Lima, que chegou a ser preso em março desse ano pela Polícia Federal, afirmou em nota que refuta todas as acusações e que Batista Lima não cometeu ou participou de qualquer fato ilícito. O ministro Alexandre de Moraes liberou hoje o uso de armas para policiais que trabalham em cidades com menos de 50 mil pessoas. A decisão foi tomada em caráter liminar e ainda vai ser discutida por Moraes e os ministros do Supremo Tribunal Federal. O magistrado afirma que os guardas de cidades menores têm participação ativa na segurança pública. Segundo o ministro, há condições similares de vivência com as das grandes cidades, principalmente com aumento nos índices de violência e de crimes violentos. Com a liberação, Alexandre de Moraes atende a um pedido do DEM, que pede a retirada desse trecho do Estatuto do Desarmamento. Segundo o partido, esses agentes policiais não têm tratamento igual aos que possuem porte de arma. O ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, determinou hoje o envio da segunda ação penal contra o governador de Minas, Fernando Pimentel. Pimentel foi denunciado com base em um inquérito que teve origem a partir da Operação Acrônimo. A operação investiga um esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais, envolvendo gráficas e agências de comunicação. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, é suspeito de ter utilizado os serviços de uma gráfica durante a campanha eleitoral de 2014, sem declarar os valores e ter recebido vantagens indevidas. Segundo o Ministério Público Federal,
A investigação começou em março de 2016. O governador foi denunciado em 12 de junho de 2018 por omissão ou inserção de declaração falsa em documento, público ou particular, para fins eleitorais. O período das supostas irregularidades não foi informado. A denúncia não chegou a ser analisada pelo STJ, que declarou incapacidade para julgar e processar a ação, por se tratar de um crime eleitoral. Com isso, Fernando Pimentel não se torna réu da ação. A determinação de Benjamin segue a decisão do Superior Tribunal de Justiça, tomada no dia 20 de junho. A Corte só julgará governadores em casos de crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo. A defesa de Fernando Pimentel afirmou em nota que a transferência do processo para o Estado atende o pedido que os advogados do governador haviam feito na ação que seria julgada pela primeira instância em Brasília. Um documento que garante reduzir a desigualdade na educação e garantir que todos os alunos do país apreciem o mesmo conteúdo. Esse é o objetivo da Base Nacional Comum Curricular, o BNCC. Esse é o resultado de uma ação conjunta entre governo, educadores e sociedade que durante 4 anos discutiram mudanças significativas para a educação do Brasil. Seja na escola pública ou na privada, a expectativa é uma só, quanto à implementação da Base Nacional Comum Curricular. Em discussão há quase 4 anos, esse documento é considerado fundamental pelo governo para reduzir desigualdades na educação e garantir que todos os alunos do país aprendam o mesmo conteúdo no mesmo ano. A meta é que ela comece a valer em 2019. A base, a gente está num processo de implementação muito bacana, com todos os estados e municípios trabalhando na construção dos seus currículos. A base não é currículo. Então, o currículo é o jeito, é o caminho que você vai chegar lá onde a base aponta. E nós estamos trabalhando com formação de professores, apoiando todas as redes municipais e estaduais que têm feito um grande trabalho em conjunto com o Ministério. As discussões sobre esse tema foram intensificadas em 2014, quando o Plano Nacional da Educação reafirmou a necessidade de se estabelecer diretrizes pedagógicas para a educação básica no Brasil. E também de se criar uma base nacional curricular que orientasse os currículos de todas as unidades da federação. A Base Nacional tem sido um processo construído com o envolvimento de educadores e da sociedade. Na prática, a base vai orientar a elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas. E também na elaboração de políticas para a formação de professores, produção de material didático e avaliação. Em dezembro do ano passado, após 2 anos de discussão, a Base Nacional Comum Curricular para Educação Infantil e Ensino Fundamental foi aprovada. Para o ensino médio, a Base Nacional propõe a manutenção de 60% da carga horária ocupada por disciplinas obrigatórias, como português e matemática, e os 40% restantes com disciplinas opcionais. O aluno poderá escolher as áreas em que deseja aprofundar o conhecimento. O Ministério da Educação entregou a versão final do documento ao Conselho Nacional de Educação, que discutirá o conteúdo em 5 audiências públicas, uma em cada região do país, como aconteceu para a base no ensino infantil e fundamental. Esta será a última chance para a sociedade opinar sobre o conteúdo do documento, que promete construir uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Nós entregamos ao Conselho Nacional a base e ela está em discussão, tendo audiências públicas ocorrendo em todas as regiões do país para ouvir toda a sociedade, para que elas contribuam, porque a base é uma parte importante, inclusive, da reforma do ensino médio, que é dizer o que o nosso jovem não pode deixar de saber no ensino médio, e nós estamos com essa discussão e esperamos aprovar a base ainda nesse ano. E veja a seguir, ministro do STF nega pedido de liberdade do ex-presidente Lula. E ainda, jornal alvo de ataque cobre a própria tragédia nos Estados Unidos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou hoje um pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Lula. A defesa de Lula estava recorrendo de uma decisão do ministro Edson Fachin, que encaminhou para o plenário um pedido de liberdade ou prisão domiciliar. Os advogados
queriam que o caso fosse julgado pela segunda turma do Supremo. A maioria dos ministros dessa turma são contrários à prisão após condenação em segunda instância. O ministro Alexandre de Moraes julgou o pedido da defesa de Lula improcedente e também negou uma liminar para o petista ser solto. A defesa ainda espera a decisão sobre outros 3 pedidos que estão no STF. Os advogados tentam libertar o ex-presidente antes do recesso do judiciário que ocorre em julho. Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. O ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, mandou arquivar uma ação contra o senador Aécio Neves, do PSDB. O tucano era suspeito de ter recebido propina em um esquema criminoso em Furnas, uma estatal da área elétrica. Mendes contrariou um pedido do Ministério Público que queria enviar o caso para a primeira instância. Em nota, o advogado de Aécio, Alberto Zacarias Toron, declarou que nenhuma ilegalidade envolvendo um senador foi encontrada. A dívida pública aumentou e chegou perto de 4 trilhões de reais. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. A dívida pública federal cresceu 1,59% em maio e atingiu 3 trilhões 716 bilhões de reais. É tanto dinheiro que é até difícil imaginar toda essa quantia. O valor astronômico equivale a todas as dívidas que o governo faz para honrar compromissos e investimentos. E mesmo com esse volume, o governo vem aumentando a dívida ano após ano. É o chamado déficit público. Vale lembrar que quem paga essa conta é a população e o setor produtivo com o repasse de impostos. Viajar de avião está pesando mais no bolso do brasileiro. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que o preço médio da passagem aumentou 7,9% no primeiro trimestre de 2018. Segundo a agência, esse cenário é reflexo da valorização do dólar em relação ao real e pela forte alta no preço do querosene de aviação. O combustível responde sozinho por 31% dos custos das empresas aéreas. O IBGE revelou nesta sexta-feira que o índice de desemprego no Brasil recuou para 12,7%. Ainda assim, o país tem mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. O levantamento sugeriu que o recuo do índice se deve à menor procura por emprego e não exatamente pela melhora do mercado. Já a população ocupada foi estimada em 90,9 milhões, apresentando estabilidade. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta sexta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,56% e encerrou o dia cotada a R$ 3,877 na venda. Na semana, a divisa americana acumula alta de 2,53%. No mês, o dólar teve uma alta de 3,77%. No semestre, a moeda americana atingiu alta de 17%. E no ano, o dólar acumulou alta de 16,99%. Um grave acidente envolvendo uma van que transportava pacientes para hospitais deixou uma pessoa morta e outras 14 feridas na tarde de hoje na rodovia Rio Santos, no litoral paulista. O acidente envolveu uma moto, um carro e a van. O motociclista não resistiu aos ferimentos. Das 12 pessoas que estavam na van, 7 estão em estado grave, 2 com ferimentos leves e 3 saíram ilesas. Os pacientes estavam indo para o Guarujá, no litoral paulista, para fazer hemodiálise. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária estiveram no local para prestar atendimento às vítimas. O jornal The Capital cobriu na edição de hoje a sua própria tragédia. A redação do Impresso foi alvo de um ataque ontem que deixou 5 mortos. O jornal The Capital conseguiu publicar sua edição desta sexta, na qual cobre a própria tragédia. Um homem abriu fogo na redação do Jornal de Anápolis na véspera, deixando 5 mortos. O periódico deixou a página editorial em branco em homenagem às vítimas. Não temos palavras é o breve texto que se lê em uma página editorial do jornal The Capital, a edição impressa do periódico digital Capital Gazette.
O responsável pela parte editorial, Jared Fishman, está entre os mortos. Outras 3 vítimas eram jornalistas e uma assistente de vendas. O ataque ainda deixou 2 feridos. As autoridades descreveram o suspeito, que foi detido, como um homem branco armado com fuzil ou escopeta e que aparentemente agiu sozinho. Nesta sexta, a foto dele foi divulgada. O suspeito foi identificado como Gerald Ramos, de 38 anos. Ele processou o jornal há alguns anos por uma matéria que o relacionava a um caso de assédio. Este ataque chocou a consciência de nossa nação e encheu nossos corações de pesar. Jornalistas, como todos os americanos, devem estar livres do medo de serem violentamente atacados enquanto fazem seu trabalho. Uma carta de Albert Einstein escrita durante o nazismo foi leiloada por $25 mil. O cientista escreveu a carta de 4 páginas para sua irmã no dia 28 de março de 1933. A carta de Albert Einstein e sua esposa Elsa, escrita em pleno assédio nazista e no mesmo dia em que o físico de origem judaica renunciou seu passaporte alemão, alcançou o valor de $25 mil em um leilão organizado pela casa Nate de Sanders, em Los Angeles. Einstein enviou a carta de 4 páginas para sua irmã Maja Wintler Einstein no dia 28 de março de 1933, a bordo do navio SS Belgenland, que deixou Nova York em direção à cidade de Antuérpia, na Bélgica, onde entregou seu passaporte no consulado alemão. Ele e sua esposa estavam a caminho dos Estados Unidos quando Adolf Hitler foi nomeado chanceler no dia 30 de janeiro de 1933. Menos de 2 meses depois, o casal decidiu voltar para a Alemanha para ficar em sua residência de veraneio na cidade de Kaputz, ao sudoeste de Berlim. Na carta, escrita apenas minutos antes de chegar em Antuérpia, Elsa refletia sua preocupação com o estado de Tetel Einstein, filho de Albert, fruto do seu primeiro casamento, e lembrava que todos seus amigos tinham fugido da Alemanha ou estavam presos. Einstein conclui a carta com um tom que contrasta com o demonstrado pela esposa, talvez como sinal de aceitação do seu destino. E veja a seguir, mortes por diabetes crescem 12% no Brasil. E ainda, líderes europeus concordam em criar centros para filtrar migrantes na União Europeia. Uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou que a diabetes cresceu 12% em 6 anos no Brasil e mais de 400 mil pessoas morreram por causa da doença no período. Especialistas afirmam que a falta de informação é um dos principais motivos no combate à diabetes. Um pequeno furo no dedo e em seguida a taxa de glicemia no organismo é medida. Vanessa repete esse gesto 8 vezes por dia há 18 anos. Mais que uma rotina, uma questão de sobrevivência. Ela descobriu o diabetes por acaso, quando era adolescente. E depois daquele dia, a vida dela mudou para sempre. A minha vida mudou bastante porque eu comecei a entender as condições do diabetes, ou seja, eu precisava melhorar a questão do acesso à informação, então eu precisava me informar mais sobre o que era o diabetes, como afetava a minha vida. A história de Vanessa é cada vez mais comum e muitas vezes não tem um final feliz. Entre 2010 e 2016, mais de 400 mil brasileiros morreram por causa do diabetes. Em 6 anos, o aumento do número de mortes foi de 12%. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde com base na pesquisa de vigilância de fatores de risco de doenças crônicas por inquérito telefônico, a Vigitel. Especialistas alertam que a situação pode ser ainda mais grave. Isso porque a pesquisa do Vigitel é feita por telefone. O entrevistador liga para a casa da pessoa e pergunta se ela tem o diabetes e qual foi a causa da morte. O problema é que uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira do Diabetes revela que 50% dos pacientes não sabem que têm a doença. Ou seja, esse número pode ser ainda maior. Nesses dados mostrou que a população do sexo masculino está aumentando a incidência dessa população de pessoas com diabetes, e também a população de idosos está aumentando com a doença.
Na verdade, eu acho que está para a gente o impacto mais importante, que mostra que a gente, como população, não está conseguindo conter a doença o diabetes. Ela está aumentando a incidência. A falta de informação sobre a doença e os cuidados que devem ser tomados é apontada pelos especialistas como a principal dificuldade para enfrentar o problema. Vanessa conta que sofreu muito no começo do tratamento, mas a busca dela por informações foi tão grande que hoje ela faz parte da Associação de Diabetes Juvenil do Brasil. O problema no Brasil são dois, na verdade. Um é a falta de acesso à informação adequada e o outro problema é a falta ao tratamento adequado. Essa menina de 7 anos tem se tornado um símbolo na luta contra o diabetes. O nome dela é Débora. Os pais descobriram que ela tinha o diabetes quando ela ainda tinha 3 anos. E de lá para cá começaram um trabalho para ajudar outras pessoas com o mesmo problema. O pai dela é corregedor na Assembleia Legislativa de São Paulo e criou o Instituto Deborita. E agora tem atuado para criar leis que facilitem a vida dos diabéticos no estado. Em linhas gerais, elas tratam dos cuidados com a pessoa com diabetes, principalmente dos acessos que eles devem ter na sociedade. Nós fizemos esse projeto de lei que determina aqui no estado de São Paulo um copo azul, um copo diferenciado com a inscrição 0 açúcar, para que todos os refrigerantes sem açúcar sejam servidos dessa forma, evitando os erros e criando uma etapa a mais antes de servir a pessoa portadora de diabetes. Além disso, a pequena Débora tem feito bastante sucesso em um canal criado em uma rede social. Os vídeos mostram a rotina de uma criança normal, mas em breve devem abordar também o problema do diabetes. Futuramente ela também vai dar dicas e ela está aí para isso também, porque por enquanto o diabetes não tem cura. Enquanto não tem cura, nós vamos cuidar da melhor maneira possível. E agora destaques internacionais. Os líderes europeus concordaram em criar centros para filtrar migrantes na União Europeia. A cúpula do bloco chegou a um acordo sobre a migração que também promete distribuir refugiados. Os líderes europeus alcançaram um acordo sobre imigração nas primeiras horas desta sexta-feira, mas diplomatas consideraram que as promessas para reforçar as fronteiras foram vagas, sem detalhes. Após 9 horas de conversas, a cúpula europeia concordou em compartilhar os refugiados que chegam ao bloco em uma base voluntária e criar centros controlados dentro da União Europeia para avaliar solicitações de asilo. Ainda não se sabe em quais países esses pontos de acolhimento serão instalados. Eles também concordaram em repartir a responsabilidade por imigrantes resgatados no mar, uma demanda-chave do novo primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, que disse que o país não está mais sozinho. A chanceler alemã Angela Merkel, sob intensa pressão política para tomar uma firme posição sobre a imigração, disse que é um bom sinal que os líderes tenham concordado em um texto comum. No entanto, ela reconheceu que ainda há muito trabalho a fazer para conectar as diferentes visões. O presidente francês Emmanuel Macron, que criticou a Itália por recusar a permissão de resgatar um barco com imigrantes dentro de seu porto, disse que a cooperação europeia ganhou o dia. Equipes de resgate encontraram corpos de 3 bebês após o naufrágio hoje de uma embarcação de imigrantes ao longo da costa da Líbia, que também deixou mais de 100 pessoas desaparecidas. A informação foi dada por sobreviventes e membros da guarda costeira local. Cerca de 120 imigrantes estavam a bordo de um bote inflável no momento do naufrágio ocorrido a 6 quilômetros da costa líbia. Na operação, 16 jovens foram resgatados. A embarcação zarpou de madrugada da cidade costeira líbia de Garabuli, 50 quilômetros ao leste de Trípoli. Algumas horas mais tarde, houve uma explosão a bordo e o motor pegou fogo. A embarcação começou a arder em chamas e os migrantes tentaram se proteger, se concentrando em um dos lados do barco. Segundo agentes da guarda costeira, eles foram localizados por pescadores, que alertaram a marinha. Testemunhas disseram que várias famílias marroquinas estavam a bordo, assim como iemenitas. Entre os desaparecidos estão 2 bebês e 3 crianças de 4 a 12 anos e entre 10 a 15 mulheres. Para milhares de imigrantes africanos, a Líbia é um país de destino e de trânsito para a costa europeia. Os sobreviventes foram levados para a região de Al-Armídia, 25 quilômetros ao leste da capital Trípoli.
O preço do combustível continua a variar em todo o país, mas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, os motoristas já conseguem abastecer com valores mais baratos. Em alguns lugares, a gasolina já está sendo encontrada por menos de R$ 4,00. Depois de 4 semanas da decisão de redução do ICMS, o motorista de Campo Grande já está encontrando combustível mais barato. Tem que andar bastante, tem aí que está 4,14, né, 4,12, então aqui esses dias estava 4,8, por isso que eu vim aqui. O diesel já pode ser encontrado com até 63 centavos de redução. Depois da greve dos caminhoneiros, o litro sai em média R$ 4,00. Já tem postos aplicando valores de até R$ 3,39, atendendo a determinação do governo. O Procon tem fiscalizado os preços e, a partir de agora, dificilmente os estabelecimentos têm estoques antigos. Então, é obrigatório dar o desconto. Os estabelecimentos que não aplicarem os descontos dos centavos do governo federal e a redução do ICMS serão efetivamente punidos, e acredito muito que esse não desconto vai ser pior do que ele der o desconto para o consumidor. E aos poucos o mercado está se ajustando, e não só para o diesel, mas também para a gasolina e para o etanol. Em Campo Grande, por exemplo, ainda tem bastante variação de preços entre os postos de combustíveis, mas já dá para encontrar valores bem abaixo do esperado. Graças a Deus está aparecendo agora alguns aí, fazendo alguns milagres aí, para que a gente possa pelo menos andar um pouco de carro, né? Tá difícil. Vai encher o tanque ou não? Não, ainda não dá, ainda tá faltando grana. Vamos aos pouquinhos, não pode parar, né? Uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, ANP, apontou que o diesel já teve redução de 15,3% no estado e a gasolina 1,48%. Isso coloca Mato Grosso do Sul como o 7º colocado no ranking nacional de preços mais baixos. Mas o consumidor que pesquisar pode encontrar valores ainda menores. Por isso, a orientação do Procon é prestar atenção e, sempre que possível, pesquisar. Já conseguimos encontrar gasolina abaixo de R$ 4,00. Isso é uma vitória para os consumidores. Mas em virtude da luta dos consumidores, eles estão entendendo que a pesquisa é fundamental, que comprar do mais barato é melhor, para fazer com que o grande empresário que está vendendo mais caro traga esse preço para baixo. A competitividade é livre. São mais de 50 milhões de crianças diariamente beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, que completou em 2018 63 anos de criação. E o programa ainda estimula o desenvolvimento sustentável. Mal chegou a hora e os alunos desta creche já estão de olho no jantar. O cheirinho da comida boa e bem temperada já invadiu os corredores. Eu gosto da comida da escola. Eu gosto mais de sopa. Nos bastidores dessa maratona que alimentar toda a criançada está esse trio de merendeiras, sempre prontas para preparar a merenda nota 10. Na receita, além de ingredientes saudáveis, não pode faltar muito amor e carinho. Não, o amor tem que ser o prato principal, né? O nosso toque especial é o amor que a gente tem por essas crianças, a nossa dedicação, o nosso carinho. Por isso que eles gostam tanto e comem tão bem. A merenda escolar é política de Estado. O Programa Nacional de Alimentação Escolar completa 63 anos em 2018. Todos os alunos da educação básica são atendidos. São mais de 50 milhões de refeições servidas por dia. E comer bem desde a infância faz toda a diferença. A partir do momento em que os alunos estão expostos a uma alimentação a nível social, onde não é aquela que é ofertada dentro da casa deles, eles têm que ter a formação de uma consciência crítica daquilo que eles vão ingerir ao longo da vida deles. E quanto mais cedo essa consciência começar a ser formada, com certeza, com mais naturalidade, isso vai se perpetuar ao longo da vida deles. Além de atender os mais de 42 milhões de estudantes do ensino fundamental, médio e da educação de jovens e adultos, o programa ainda tem uma outra característica: estimular o desenvolvimento social e econômico de várias comunidades. Isto porque ele segue a lei que prevê que pelo menos 30% dos recursos da União sejam destinados à compra de alimentos que são produzidos pela agricultura familiar. Então, os agricultores precisam ser organizados, né? Muitos deles se organizam em cooperativas, associações e precisam produzir o suficiente para que o gestor municipal e estadual possa realizar essa compra. E você que acompanha o Jornal das 22 pelo Canal 1, fique agora com a programação da sua região.
E ainda a campanha de prevenção contra o câncer de cabeça e pescoço. Você vai ver agora um grupo de pessoas que fizeram de um problema uma canção. E nem o câncer que tentou, que prejudicou essas vozes, diminuiu a vontade de cantar. Hoje, elas formam um coral para alertar sobre a doença. O próximo mês vai ser marcado pelo início do Julho Verde, campanha de prevenção contra o câncer de cabeça e pescoço. Esse coral é muito, mas muito especial. Ele é formado por pessoas que tiveram câncer avançado de faringe e precisaram retirar esse órgão que é responsável por produzir o som da fala. Os pacientes que se submetem a esse procedimento, infelizmente, perdem a voz. Mas através do canto, essas pessoas dão uma mensagem de superação. O Wilson tem 74 anos e há 4 precisou retirar a laringe e as cordas vocais. A readaptação não foi fácil e só agora ele está reaprendendo a falar. Perdi a voz, né? E agora estou aprendendo a falar de novo. Já falo bastante. O Corinto descobriu o câncer em 2005 e também precisou fazer a laringectomia. Eu fui e não deu outra. Câncer do bolo, da laringe. Além da doença, o Wilson e Corinto também têm em comum o que causou o câncer na garganta. Os dois foram fumantes. O cigarro é o grande vilão. Ele é responsável por 97% dos diagnósticos de câncer de laringe. Os médicos são unânimes em dizer que foi cigarro. Apesar de eu ter largado de fumar há 22 anos. Eu parei de beber em 96, 97, 98, parei de fumar. Agora, no mês de julho, é realizada a campanha de prevenção contra o câncer de cabeça e de pescoço. O Julho Verde tem o objetivo de conscientizar e alertar sobre essa doença que tem cada vez mais casos diagnosticados. O principal fator de risco é o tabagismo. Então, a esmagadora maioria dos casos está ligada ao tabagismo e também ao etilismo. Os dois fatores, quando associados, aumentam muito o risco do câncer de cabeça e pescoço. São mais de 14 mil casos por ano só no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Porém, com o diagnóstico precoce, as chances de cura giram em torno de 80%. O problema é que o diagnóstico muitas vezes é tardio e o câncer é descoberto em estágio avançado. Nós precisamos chamar atenção para a alta incidência do câncer de cabeça e pescoço e para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. É a 5ª neoplasia mais frequente no mundo, com uma alta incidência e nós precisamos ter mesmo essa atitude de fazer um diagnóstico mais precoce. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Boa noite, fique na paz. Tchau.